Eu vou dar informação primeiro. O André Carrijo e o José Martínez, eles jogaram. O Carrijo jogou o tempo inteiro na partida entre Venezuela e Peru e já tinha jogado o tempo inteiro na outra partida do Peru, contra a Bolívia, né? E acho que foi contra a Bolívia, se não foi, vocês me corrijam. E o José Martínez jogou praticamente o tempo inteiro pela Venezuela. Ele foi substituído só no finalzinho do jogo, o tempo inteiro, praticamente. E ontem eles chegaram. Ontem chegaram todos, tá? Chegaram esses dois, André Carrijo e Martínez. Chegou o Félix Torres. O Memphis se apresentou. E chegou o Romero. Apesar do problema no avião que eu vou falar daqui a pouco. Mas o Romero não chegou a tempo de participar do coletivo. Ele participou do treino, mas não do coletivo. Tá? O Romero não participou do coletivo. Então, no coletivo, o Corinthians não teve Rodrigo Garro, que sentiu dores. Lembra que eu falei durante a semana que ele não tinha sentido? E ele não tinha sentido mesmo. Minha informação não estava errada. Ele não tinha sentido dores durante a semana. Ontem, no primeiro coletivo, ele sentiu. Aí o que fizeram? Tiraram. Ah, então ele tá fora? Não. Contra o Barcelona de Guayaquil aconteceu a mesma coisa. Ele sentiu dores, tiraram e ele jogou. E foi bem no jogo. Então, o fato dele ter sentido dores ontem e tirado é uma precaução. É até melhor, na minha opinião, não sei se você concorda, Silvinho, é até melhor ele ter sentido dores ontem, pela primeira vez, e tirarem ele do treinamento, do que de repente ele não ter sentido nada, participado do treino e amanhã ele vai com dor pro jogo. Amanhã? Hoje, desculpa. Hoje. E hoje à noite ele vai com dor pro jogo. É melhor ter sentido ontem, porque daí os caras já sabem, pô, o cara tá. A gente tem que fazer um esqueminha especial. Porque o problema é se o cara não sente a semana inteira e sente no jogo. Sabe aquele jogo com 2 minutos de partida? Às vezes acontece. Sim. A mesma coisa que aconteceu no treino ontem podia ter acontecido no jogo. Dada Mas, aquela. Pam! mas essa dor é a que ele já vem sentindo ou foi uma dor mais dolorida? Não, é aquela Mais agulhada que doída? ele vem sentindo. Aquela mesma agulhada que ele vem sentindo, que ele tá tomando Então, infiltração. nossa, Agora, cara. tirando do Garro, indo pro Carrijo e Martínez. O Carrijo e o Martínez também não treinaram. Porque, como eu disse, eles chegaram cansados, eles atuaram durante todo o tempo, tá? No jogo da Venezuela contra o Peru. E aí, se o Carrijo não puder começar jogando, uma enquete muito equilibrada, hein? Mais de 670 votos. Joga o Alex Santana, 25%. Joga o Ángel Romero, 25%. Joga o Igor Coronado, 15%. Joga o Breno Bidon, 35%. Tá ganhando o Breno Bidon. Vou falar uma coisa para vocês. O Ramon colocou o Alex Santana no treino, no lugar dele. Então, eu acredito que se não jogar o Carrijo, jogue Alex Santana. Ele não vai meter nenhum atacante, caso Romero, nem um meia, casos do Coronado e do Bidon. Ele vai meter um volantão, mais um. E aí, Silvinho? Eu colocaria o Bidon, mas se isto ocorrer, que eu ainda acredito que o Carreiro vai jogar. Mas se o Carreiro não jogar, ele vai de Alex Santana. Eu colocaria o Bidon, mas ele vai de Alex Santana. Eu acho que ele vai de Alex Santana, ele não vai abrir o time, não. Ó, o Romero tava voltando lá de Barranquilla, na Colômbia. O avião já ia pousar em Manaus, tá? Eu vi gente falando que o avião pousou de emergência em Manaus. O avião já ia pousar em Manaus. O que aconteceu de emergência é que o avião estava com problema, tá? Mas não teve risco de cair, não teve pânico, não teve nada. O avião estava com problema técnico e é normal. Eu já peguei avião que parou com problema técnico para resolver o problema. É normal, ninguém nem fica sabendo.
como o avião já ia parar em Manaus, às vezes os caras que estavam dentro nem ficou sabendo que estavam com problema técnico. Eles ficaram sabendo porque eles trocaram de avião. Porque como não conseguiram resolver o problema técnico a tempo, para não atrasar ainda mais, eles tiveram que trocar de avião. E aí eles trocaram de avião e voltaram pro Brasil, não, porque eles estavam em Manaus. Voltaram para São Paulo. Então, não teve nada demais, tá? No atraso do Romero e também do Richard Rios. O avião já ia parar em Manaus. Ele não parou lá porque fez uma parada de emergência. O pessoal já aumenta as coisas. E aí, de Manaus, veio em outro voo para São Paulo. E aí ele chegou atrasado, acabou perdendo parte do treino. Vou falar para vocês o time do treino ontem. Presta atenção, que aqui não tem campinho, aqui a gente poucas ideias. Hugo Souza, treino de ontem. Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Angileri, Ranielli, Rian, Alex Santana, Thales Magno, Memphis e Yuri Alberto. André Carrijo e Martínez chegaram cansados. O Romero chegou atrasado. E o Rodrigo Garro começou o treino, sentiu dor, saiu. Aí não tinha nem o Romero nem Garro. O querido Ramon colocou o Thales. Isso mostra como o Coronado está para trás. Sem Garro, sem Romero, sem Carrijo, nem assim o Coronado joga. Depois, quando eu gravei um vídeo, os caras fizeram um corte, os caras do meu timão me ferraram, porque fizeram o corte lá e colocaram no Instagram, deu falando mal do Coronado. 2 horas de programa, 2 segundos que eu falei mal do Coronado, eles colocaram lá no Instagram deles. 500 mil visualizações, 300 mil me xingando. Falando que eu tava falando mal do Coronado. Tava só falando a verdade. O Coronado hoje é a 5ª opção, cara. 5ª, 6ª opção. Ele não tem mais clima. Não tem jeito. O que vai fazer? Não tem jeito. Não joga o Garro, não joga o Romero, não joga o Carrijo e o Coronado não entra. Entra o Thales e o Alex Santana. Coronado... Esse foi o time, repito, que treinou Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri. Ranielli, Rian no Martínez, Alex Santana no Carrijo, Thales Magno no Garro, Memphis e Yuri. Valeu, Silvinho, um abraço. Hoje vai ser 1-0 Corinthians. O gol hoje vai ser por merecimento. Ángel Romero. Jura? E é campeão. 1-0 Romero. 1-0 Romeiro. Olha só, que beleza, hein?